A paz de Jesus, amados irmãos, chegamos a mais um episódio da série Vai a Nínive. Sou Mércia, participo do grupo de oração Sal e Luz na cidade de Alcantil, no interior do estado da Paraíba. E nesse tempo também sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Fé e Política. E hoje nós vamos falar sobre o ir. Mas o ir a partir das obras de misericórdia corporais. As obras de misericórdia, elas se subdividem em corporais e espirituais. E hoje nós vamos falar sobre as obras de misericórdia corporais. E que alegria é poder tratar esse tema com você, porque é tocar no apostolado do próprio Jesus. Falar sobre as obras de misericórdia corporais é acompanhar todo o apostolado de Cristo. E o meu coração muito se alegra por poder falar isso com vocês. Porque, meus irmãos, as obras de misericórdia, elas são ações caridosas pelas quais nos ajuda a ir ao encontro do nosso próximo, a nos rebaixar para ir sanar a sua dificuldade. E isso é de muita alegria para nós, porque aí nós participamos, do apostolado de Cristo. E meus amados irmãos, eu trouxe algumas passagens bíblicas para embasar essa fala, sobre as obras de misericórdia, sobre aquilo que a igreja nos propõe como obras de misericórdia. A primeira passagem que eu trato com vocês é Lucas 6,36. Sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. A segunda, Mateus 9,13. Quero misericórdia e não sacrifícios. E a terceira, Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa palavra é muito forte. Bem-aventurados, aqueles que agem com misericórdia, porque encontrarão de Deus a sua misericórdia. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. E ter misericórdia, meu irmão, não é ter pena de forma alguma. É ter compaixão, é ter solidariedade. É muito mais do que dar esmola, mas é descer até a carência física do outro, envolvendo com o nosso ser e o elevando à dignidade humana. Isso é muito profundo. É descer, acolher, abraçar o outro em sua necessidade física e o elevar à dignidade humana. Quem tem oportunidade de participar de ações de misericórdia sabe o quanto, quando o elevamos àquele que necessita a dignidade devida, um banho, um prato de comida e muitas outras coisas, o quanto conseguimos enxergar a alegria do Cristo naquilo, porque o ser humano, ele é muito querido por Deus. E Deus se preocupa, sim, com a sua dignidade. E eu e você hoje, enquanto servos de grupo de oração, nós somos chamados também a ir ao encontro daqueles que chegam em nosso grupo de oração e que passam por necessidades físicas, mas também aqueles que nem são do nosso grupo de oração, mas porque eu entendi, também aqui na Renovação Carismática, que eu preciso ir ao encontro da dor do outro. Que muitas vezes a vida humana, ela também é ferida naquele que sofre, naquele que não tem as necessidades básicas para a sua subsistência. E o quanto isso é profundo. Por isso hoje nós vamos trabalhar as obras de misericórdia. Iniciando, são 7. Nós vamos iniciar com a primeira, que é dar de comer a quem tem fome. Cristo se preocupou tanto com quem tinha fome. Não é só ler os evangelhos que nós vamos ver o quanto Cristo se preocupou. Em Lucas 9,13 ele dizia, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, meus irmãos, claro que nós precisamos avançar muito em políticas sociais no nosso país, para que seja sanado toda a fome, todo aquele que passa por privação. Mas enquanto isso não acontece, eu e você somos convidados a contribuir,
a ir ao encontro daquele que chega no nosso grupo com fome, que está na nossa rua, que eu sei, participar, né, de ações de doação de cestas básicas, sanar aquele que chega na tua casa chamando e tantas outras situações. Somos convidados a tocar na necessidade do outro e ao elevá-la à dignidade humana. Segunda obra, dar abrigo aos peregrinos. O próprio Jesus foi peregrino, né, meu irmão? Desde o seu nascimento, ele não tinha onde nascer. A Virgem Maria sofria e não encontrava lugar, né, para um parto digno, né? Mas nós somos convidados. Nós sabemos que no nosso dia a dia quantos perigos nos assolam, que muitas vezes nós não temos coragem de abrir a porta da nossa casa para acolher aqueles que não têm onde dormir. Mas nós somos chamados, convidados a contribuir financeiramente, se você pode, com as obras, né? A própria igreja tem tantas iniciativas de abrigo aos peregrinos, abrigo àqueles que não têm aonde repousar. Se você também não pode contribuir de forma financeira, seja um voluntário dessas obras, né? E claro, também lutar junto ao poder público, né, por políticas de habitação, se você tem essa oportunidade. Mas somos chamados a dar abrigo aos peregrinos. Terceira, assistir aos enfermos. Nos evangelhos nós vemos, né, o quanto Jesus acolhe, estende a mão, socorre e cura os enfermos. E isso é uma grande preocupação. Nós vimos como Maria, que sabe que a sua parenta está necessitada, ela corre em auxílio. Então nós somos chamados a visitar os enfermos, seja aqueles que moram, sejam vizinhos, participam do nosso grupo, moram na nossa rua, ou às vezes a visita aos hospitais. Tem pessoas nos hospitais que nem tem parente que o visita, então nós somos convidados também a nos deslocarmos e ir. E também fornecer auxílio espiritual àqueles que às vezes estão doentes, precisam de oração, de unção dos enfermos, procurar a paróquia e tentar ajudar. Quarta obra, dá de beber ao sedento. Aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água aos meus pequeninos, não ficará sem sua recompensa, já diz o Senhor em Mateus 10:42. Então hoje talvez você diga, mas Messia, mas hoje tem água encanada para tudo quanto é lugar. Não, meus irmãos, ainda temos situações muito críticas em nosso país. Eu sou do Nordeste, eu sinto isso na pele, eu sei. E muitas vezes nós usamos a água, esbanjamos aí, desse recurso natural como se bastasse para nós. Então nós também somos convidados hoje a repensar isso, a pensar naqueles que precisam e também socorrer aquele que encontramos na rua, aquele que bate na porta da nossa casa pedindo um copo d'água. Dá de beber ao sedento. Quinta obra, vestir os nus. A palavra vem dizer em Lucas 3:11a, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E nessa obra nós somos convidados a partilhar aquilo que temos. Quantas vezes nós temos de sobra na nossa casa, vestimentas, em especial nesse frio, que vivemos, nesse período agora, ou até mesmo, fora do período de inverno, aquelas pessoas que não têm o que vestir, nós somos convidados a partilhar com eles, fazer doação também às instituições que precisam e tantas outras iniciativas. Sexta obra, socorrer os prisioneiros. Nós sabemos, meus irmãos, que hoje tem muito mais rigor na visita aos presidiários, mas a própria palavra nos exorta, em Mateus 25:36, ficará à direita de Deus no grupo dos bem-aventurados aquele que visitou os que estavam na prisão. Então nós somos convidados, tem iniciativas de pastoral carcerária. Eu conheço o grupo de oração aqui na minha diocese que tem um trabalho dentro de presídio, já fui pregar lá, e então nós somos convidados, mas se você não consegue, visita também a família de daquele que está detento, daquele que está preso, e também contribui, se você pode, com essas iniciativas. Sétima obra, enterrar os mortos. A palavra, ele vem nos dizer no livro de Tobias, Tobite com solicitude enterrava os despojos e os que tinham sido mortos. Então, a própria palavra vem nos dar esse exemplo, de Tobite,
E o Catecismo da Igreja Católica também, no parágrafo 2300, ele diz: os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e na esperança da ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, porque nós somos templos do Espírito Santo. Se somos templos do Espírito Santo, nós honramos também o corpo daqueles que já partiram e também ser auxílio para as famílias que estão enlutadas. Aqui nós encerramos essas 7 obras de misericórdia e somos convidados pelo próprio Jesus a fazer a nossa parte, a ir ao encontro do outro através das obras de misericórdia corporais. Deus abençoe. Um abraço.